Olá meus amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Eu acredito que você, como a maioria dos brasileiros nos últimos dias, acompanhou o caso de uma criança que foi violentada, foi abusada pelo seu próprio tio desde os 6 até os 10 anos de idade. Essa menina engravidou e precisou passar por um processo de interrupção da sua gravidez. Embora este seja um vídeo do Minutos Proféticos, eu pretendo fazê-lo de forma diferente, sem as edições de imagens como normalmente o faço, porque a minha intenção é ser o mais espontâneo possível. É uma situação extremamente lamentável que nos faltam adjetivos para descrever uma atrocidade, uma brutalidade demoníaca e satânica como aquela que foi praticada por esse tio contra uma criança indefesa. E não menos cruel é vermos grupos mais comprometidos com as suas ideologias do que com as chamadas pautas sociais, se aproveitam ou se aproveitando de uma situação muito triste como essa, onde essa família precisa do nosso apoio, nosso carinho, o nosso afeto, de compaixão, de orientação espiritual, psicológica e educacional. Esses grupos tripudiam dessa circunstância para capitalizarem politicamente. A esquerda, por um lado, histérica e demagoga, que normalmente luta pela vida dos animais, celebra a morte de um feto, um bebê que já estava há quase 5 meses formado no ventre dessa criança e que hoje virou, e digo isso com muita dor no coração, lixo hospitalar. Por outro lado, você tem uma direita não menos histérica e também hipócrita, que na pessoa da Sarah Winter divulga de forma criminosa o nome dessa criança na internet e o hospital onde ela faria o aborto, com o propósito de convocar uma militância bolsonarista, alguns deles até se dizem cristãos, para irem em frente ao hospital, gritar palavras de ordem, chamando os médicos de assassino, como se isso fosse de alguma forma ajudar essa família que nesse momento o que ela não precisa é de toda essa exposição social imoral e antiética. Inclusive, essa situação, essa chamada direita conservadora, mas que no meu ponto de vista de conservadorismo não tem absolutamente nada, simplesmente usam a moral judaico-cristã para de alguma forma ganharem a simpatia desse grupo, onde muitos deles estão sendo usados como massa de manobra. Agora a verdade é que a atitude desses que foram à frente do hospital me faz lembrar daquele fariseu. O fariseu da parábola do bom samaritano, que passou pela frente de um moribundo que estava precisando de apoio, mas afinal, o fariseu estava ocupado, comprometido em ir até o templo para adorar a Deus e não podia ajudar aquela pessoa, aquele próximo que estava desfalecendo. Exatamente o que acontece aqui. Por isso que eu digo sem medo de que isso é hipocrisia. E sabe qual é o grande problema? Quando a sua ideologia ela se torna mais importante do que os valores, a ética, os princípios e as virtudes do cristianismo e do reino de Deus, meus amigos, a sua religião, que deveria ser uma bênção para a sociedade, para a igreja e para a sua família, se torna uma ameaça. Quando a ideologia vira uma idolatria, fuja disso, porque isso é extremamente perigoso. E aí alguns perguntam, mas qual deve ser a nossa posição com relação a essa questão do aborto nesse momento? A favor ou contra o aborto dessa criança? Como nos posicionarmos diante disso? Em primeiro lugar, essa discussão nem deveria estar em pauta, porque é imoral, como eu já acabei de dizer.
Essa família precisa ser preservada. Essa criança não deveria ser exposta dessa maneira. Portanto, é antiético, é imoral essa discussão nesse momento. Em segundo lugar, porque há 80 anos, desde 1940, a lei brasileira já permite o aborto em casos de estupro e quando a gravidez provoca algum risco para a gestante. Mas então, por que será que essa situação provocou uma comoção social, onde houve um debate público tremendo sobre se essa menina deveria ou não abortar? Só por uma razão: ideologia e objetivos políticos. Estão colocando um púlpito, uma plataforma, um palanque político sobre essa criança e sobre esse feto, que virou lixo hospitalar, como eu disse, para de alguma forma ganharem mais apoio político e a simpatia do povo. É lamentável, isso é desumano, isso é imoral, é a prova da decadência, da degradação da sociedade, que, aliás, no meio dessa pandemia, tem ficado cada vez mais evidente. Eu já vi vários vídeos, como daquele desembargador, como daquele rapaz que humilhou o motoboy, como daquela mulher que, de maneira soberba e orgulhosa diante do fiscal, dizia que o seu marido era melhor porque tinha uma graduação. O ser humano tem demonstrado o que há de pior em si nesse momento que nós vivemos, e é lamentável. E sabe que o mais, assim, estranho de tudo é que o único debate que seria até compreensível acontecer nesse momento se tornou silente ou talvez até desprezado no meio disso tudo. E o debate é o seguinte: o que um monstro, um demônio como esse tio merece nesse momento? Prisão? Prisão perpétua? Castração química? Ou pena de morte? Eu tenho a minha opinião. E eu sei que ela talvez cause escândalo para alguns. Mas eu sou a favor de pena de morte numa situação dessa. E alguns talvez diriam: mas como assim? Você não é um pecador assim como esse tio, esse estuprador, esse pedófilo? Sim, eu sou um pecador. Mas a verdade é que ele não é só um pecador. Esse cara é cruel, é um monstro, é um demônio. O que ele fez é paganismo. Isso é algo inaceitável. Não há como nós colocarmos aqui certas atitudes, certos desvios ou deslizes no caráter, ou alguns pecados que nós às vezes escorregamos e praticamos, comparado a uma situação brutal como essa. Isso é uma falsa equivalência moral. Não há como comparar as coisas. O que esse homem fez é inaceitável, é brutal. E com isso, eu não estou querendo dizer, e tampouco pretendo aqui explorar esse assunto nesse momento, muito embora a Bíblia deixe claro, e eu quero deixar também algo aqui evidente, que essa é a minha opinião. Eu sou um cristão, adventista do sétimo dia, mas não estou aqui falando em nome da igreja, não, é a minha opinião. Mas na Bíblia fica muito claro que essa questão da pena de morte é uma pauta relacionada à cultura. Ela é flexível. A Bíblia não se posiciona nem contra e nem a favor. E com isso, eu tampouco estou querendo dizer que esse tio e outros estupradores e pedófilos não são dignos do perdão ou de terem a oportunidade de ouvirem a mensagem do Evangelho e se arrependerem do pecado. Mas ouvir o Evangelho e também se arrepender não significa deixar de sofrer as consequências. Não é o que a Bíblia ensina. E então, como um adventista do sétimo dia, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Ellen White fala, é um comentário dela, justamente sobre o texto de Gênesis, capítulo 9, verso 6, onde a passagem diz assim: quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. E aí então gostaria que você prestasse atenção no que ela comenta sobre esse texto, sobre esse verso bíblico. Se um assassino pudesse ficar impune, ele, por sua negligência maligna e violência cruel, subverteria os outros. Isso resultaria
em um estado de coisas semelhante ao que existia antes do dilúvio. Deus deve punir assassinos. Ele dá vida e atirará se essa vida se tornar um terror e uma ameaça. A misericórdia demonstrada a um assassino deliberado é crueldade para com seus semelhantes. Se um assassino intencional pensa que encontrará proteção fugindo para o altar de Deus, ele pode descobrir que será forçado a sair daquele altar e ser morto. Mas se um homem tira a vida sem querer, Deus declara que providenciará um lugar de refúgio para o qual ele pode fugir. O texto que nós acabamos de ler, embora tratando sobre o assassinato, de alguma forma deixa um precedente para, em alguns casos, haver a punição com a pena de morte. É lógico que a igreja ela não deve se meter em uma discussão como essa, mas se a sociedade tomar esse posicionamento para determinados crimes inescrupulosos, a Bíblia, ela sim, de alguma forma, volto a repetir, permite que este caminho seja tomado. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria também de deixar aqui, como um adventista do sétimo dia, a posição oficial da igreja, ou não deixar exatamente, porque eu não lerei, mas de sugerir a você que leia a posição oficial da igreja sobre o aborto. No ano passado, a Associação Geral da Igreja Adventista, que é o órgão máximo da igreja, se reuniu e votaram uma declaração que foi publicada, uma declaração, portanto, oficial, chamada Declaração sobre a Visão Bíblica da Vida Não Nascida e suas implicações para o aborto. Fica então a sugestão para que você leia qual é a posição oficial da igreja, muito equilibrada, coerente e, creio eu, orientada por Deus. E apenas para que haja uma síntese dessa posição, eu gostaria também de compartilhar o posicionamento aqui apresentado por um médico adventista que de alguma forma resume a visão da igreja. A igreja não deve servir como consciência para os indivíduos, contudo, ela deve oferecer orientação moral. O aborto por motivo de controle natalício, escolha de sexo ou conveniência não é aprovado pela igreja. Contudo, as mulheres às vezes podem se deparar com circunstâncias excepcionais que apresentam graves dilemas morais ou médicos, como ameaça significativa à vida da mulher gestante, sérios riscos à sua saúde, defeitos congênitos graves cuidadosamente diagnosticados no feto e gravidez resultante de estupro ou incesto. A decisão final quanto a interromper ou não a gravidez deve ser feita pela mulher grávida, após o devido aconselhamento. Ela deve ser auxiliada em sua decisão por meio de informação precisa, princípios bíblicos e a orientação do Espírito Santo. Por outro lado, essa decisão é mais bem tomada dentro de um contexto saudável de relacionamento familiar. Então, amigos, como cristãos, é óbvio que nós somos contrários ao aborto, mas é preciso também termos o Espírito de Cristo para sabermos distinguir determinadas situações, a fim de não cometermos o mesmo erro dos fariseus, que acreditavam ser defensores da lei, mas que estavam tão aferrados à letra que ignoravam o espírito da mesma. E apenas para concluirmos aqui com algumas sugestões, eu gostaria de apresentar a vocês 3 livros que entendo eu serem muito importantes para sabermos nos posicionar em circunstâncias como essas, onde vivemos dilemas morais, éticos e culturais nos nossos dias. Os livros não falam exclusivamente sobre o aborto, é um dos assuntos tratados no livro, mas sobre cosmovisão cristã, como moldar e estruturar a nossa visão de mundo, tendo como fundamento principal a palavra de Deus. E o primeiro livro é este aqui, Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. O segundo livro, E Agora, Como Viveremos? O autor é o Charles Colson, em conjunto com a mesma autora do livro anterior, a Nancy Pearcey. E o último, que é Feminismo, Perversão e Subversão. Fica, portanto, a sugestão. Eu acredito que nós precisamos termos muita sabedoria para sabermos lidar com essas situações que estão acontecendo em nossos dias.
justamente para que o comprometimento ideológico, usando inclusive aqui o título de um livro escrito por Richard Weaver, Ideias, sabendo que ideias têm consequências, que essas nossas ideologias não comprometam os princípios maiores do reino do Senhor. Tenha muito cuidado. Eu tenho visto muitos cristãos mais aferrados à defesa de causas políticas do que com a defesa legítima do reino de Deus. E aí muitos vão para o lado da esquerda, comprometidos com a teologia da libertação, que é uma mentira. Na verdade, nada mais é do que um marxismo travestido de cristianismo. E outros cristãos que infelizmente estão seguindo o mesmo caminho dos aduladores de Constantino, quando lá na igreja primitiva acreditavam que Constantino era o salvador do antigo paganismo romano. E muitos hoje estão usando a Bíblia, como Roberto Jefferson, que me perdoe, mas é ridículo e chega a ser revoltante ver um condenado, ladrão, condenado pela justiça brasileira, usando a Bíblia para justificar algumas coisas. Tenha muito cuidado, o diabo é sutil. A palavra do Senhor diz que, se possível, ele enganaria os próprios eleitos. Nós não somos da direita, não somos da esquerda, nós somos do reino do Senhor e devemos nos manter balizados por aquilo que a Bíblia nos ordena e não por ideologias políticas. Um grande abraço e que Deus te abençoe.